Grazi, eu que agradeço a Topema por esse convite, né? Agradeço a presença de todos e agradeço principalmente vocês tirarem um tempo de vocês numa vida tão atribulada para me dar a honra de ter a presença de vocês aqui acompanhando essa palestra, né? Nós vamos começar agora. A gente está com essas palestras, para quem não sabe, eu estou fundando o ETK Education, então essa palestra vai ser o início de várias eventos gratuitos que nós vamos fazer, ministrando e mostrando para todo mundo o que é o ETK Education e qual o conceito, né? Então, para a gente começar, consciência, experiência e técnica. O que eu quero dizer com essas 3 palavras e qual a conexão entre elas? Eu queria provocar vocês nisso e durante a palestra toda eu vou dissertar sobre o que eu quero dizer com cada uma delas e por que elas são tão importantes para uma cozinha do amanhã. Antes disso, eu queria me apresentar, né? Eu sou arquiteta, eu tenho mais de 30 anos de experiência na área de gastronomia e food service e há 25 anos eu fundei Earlys Tancredi Kitchen. Eu fundei Estilo Arquitetura na época e hoje em dia o nome é Earlys Tancredi Kitchen Architecture Retail. E eu sou responsável hoje por grandes redes, por projetos de grandes redes hoteleiras, mas não trabalho só com projetos de cozinhas de hotéis. Trabalho com todo tipo de projeto de cozinha. E o ano passado eu fundei a ETK Education com o objetivo de compartilhar conhecimentos. Porque nesses 30 anos eu acumulei muita experiência, muito conhecimento, e a minha intenção agora é, nos próximos 30, compartilhar esse conhecimento. Começando, então, pelo seguinte caminho, consciência, que é a primeira palavra que eu falei. O que acontece? Qual é o novo cenário do food service? Eu vou falar para vocês da perspectiva do cliente, da perspectiva do empreendedor e da perspectiva do colaborador, né? O que eu preciso ter e como eu preciso agir para ter uma cozinha eficiente no que eu chamo de cozinha do amanhã. Primeiro, o comportamento do consumidor mudou, né? Porque o consumidor hoje ele está mais exigente, ele está mais consciente, já usando a palavra consciência. O consumidor ele tem na palma da mão no celular tudo que ele quiser pesquisar. Então, a gente tem 100% dos consumidores conscientes hoje em dia. E com isso faz com que o consumidor se torne mais exigente. E comer fora ficou muito caro, né? Comer fora hoje em dia ficou caro. Eu acabei de chegar da feira de Chicago e a gente vê o seguinte, que comer fora ele não está caro só no Brasil, que a gente comentava, a inflação no Brasil, comer fora é caro. Comer fora, hoje em dia, a gente tem inflação e crises em todo o mundo. Então, comer fora ficou muito caro. E, com isso, a gente tem essa questão do preço e da dificuldade em todo o mundo. O que acontece com isso? Quando o consumidor sai, quando ele decide comer fora e ele decide investir, ele precisa ter o quê? A experiência tem que valer a pena. Ele precisa ter uma experiência impactante, senão não vale a pena, né? Então, para isso, o consumidor ele não consegue mais sair tantas vezes e quando ele sai, ele precisa escolher. E podem reparar que todos nós, quando nós vamos escolher comer fora, a gente escolhe por uma opção que realmente valha a pena, porque eu estou gastando mais do que eu gastava até pouco tempo e cada vez mais. Com isso, o que acontece? Eu mostrei para vocês experiência impactante de luxo. Só que eu tenho a seguinte realidade. Quem é do luxo, hoje em dia, o cliente que pode pagar pelo luxo, ele busca simplicidade. O cliente, hoje em dia, eu não tenho mais uma divisão tão grande. As pessoas buscam simplicidade no luxo e luxo na simplicidade. A gente já tem uma conexão muito mais forte com isso. Então, a gente vê muito hoje em dia lugares de luxo e as pessoas se vestem mais tranquilo, de havaianas, porque a gente não tem mais aquela necessidade de eu frequentar um lugar de luxo
só de terno, gravata. Então, os dois mercados, o mercado mais da simplicidade econômica e o do luxo, os dois querem que essa experiência valha a pena. Então, quando eu vou viver a experiência, eu preciso ter este exemplo que eu trouxe para vocês. Por exemplo, este é um restaurante de uma comida um pouco mais simples, mas é um restaurante que eu tenho o panda como mascote. Então, o que o empreendedor pensa? É legal, chama atenção, pelo menos, chamou muito a minha atenção, até tirei foto na época e guardei, porque eu vou por Ohashi, eu tenho o bonequinho para colocar, são coisas simples, que a gente tem um certo luxo na simplicidade. E quando a gente fala o luxo na simplicidade, não necessariamente precisa ser uma coisa muito cara, mas uma coisa que marca e traz a experiência para quem está frequentando. E essas 3 outras fotos são umas fotos de um restaurante do Máximo Bottura, em Dubai, estrela Michelin, que eu estive, vivi a experiência e achei incrível, porque é um restaurante que ele é todo colorido, ele tem equipamentos caros, ele tem todo o investimento, mas ele convida o consumidor do simples, porque ele é um restaurante que ele é estrela Michelin, mas quando você chega lá, ele é em homenagem à infância do Máximo Bottura, ele faz muita referência a isso, então é um restaurante colorido, é um restaurante que você se sente à vontade. Então, ele teve essa sacada, porque as pessoas falam, eu vou num Michelin em Dubai, vai ser muito caro. Então, ele trouxe uma experiência simples para convidar as pessoas. Claro que é um restaurante que tem um preço mais elevado, mas a pessoa não se sente intimidada. Então, por exemplo, você faz um menu degustação de uma maneira divertida e diferenciada. No menu degustação, eu tinha, por exemplo, que me chamou bem a atenção, um estilo de hambúrguer. E o hambúrguer vem de uma caixa de papelão de hambúrguer. É uma caixa colorida, é uma caixa com o nome do restaurante, é uma caixa com o nome dele, mas ele está trazendo uma simplicidade no luxo que faz a pessoa se sentir à vontade. Você não se sente nada intimidado. Aí ele vai trazer o tiramisu de sobremesa, ele já brinca com isso que é interessante, que é o nome do restaurante. Aí ele traz isso colorido, brincando, você come, você se sente bem. E mesmo a conta é de uma maneira lúdica, quando a formato que vem a conta. Então, o que ele faz fazendo isso? Seja luxo na simplicidade ou simplicidade no luxo, ele faz o que eu sempre vou mostrar para vocês, é a jornada do cliente. Você senta, você vai fazer o menu degustação, o primeiro prato, primeiro você entra, o restaurante é colorido, aí você se sente mais à vontade. Aí, desde o primeiro prato que vem, eu não tenho uma louça ostensiva, eu não tenho nada que intimide, então ele convida a pessoa. E muitos restaurantes hoje em dia de luxo, eles estão agindo dessa maneira, trazendo a simplicidade no luxo e o luxo na simplicidade. Até pouco tempo, a gente tinha a seguinte questão, que você ia num restaurante Michelin de luxo, tinha que estar de terno, tinha que estar de salto, tinha que se arrumar muito. E hoje em dia a gente tem vários que estão quebrando isso, né? Então, o cliente está exigindo isso. E aí o empreendedor esperto, inteligente, está acompanhando isso, né? Uma outra coisa que a gente tem muito no mercado, que é a realidade do mercado do ponto de vista do cliente. Saudabilidade. Saudabilidade, vegano, funcional, saudável, ele está cada vez mais real, principalmente depois da pandemia. Está inserido no dia a dia das pessoas. A pandemia acordou muito as pessoas para o que era se alimentar bem, para o que era imunidade. Então, depois da pandemia, a gente vê um mercado muito mais preocupado com saudabilidade, né? Eu tive em fevereiro numa feira em Atlanta, tive agora em maio na feira de Chicago, tive em abril na Europa, e isso daqui a gente vê no mundo inteiro. A gente vê uma procura por saudabilidade. A gente vê muito mais comida, opções veganas, funcionais, saudáveis, e não necessariamente porque a pessoa está seguindo uma dieta. A gente vê porque as pessoas estão buscando saúde. Por isso que não é dieta, é saudabilidade. As pessoas estão procurando saúde e as pessoas estão procurando longevidade. Então, essas fotos eu tirei dessa minha última visita em Chicago, e quando a gente anda na feira, a feira de Chicago tem vários
pavilhões e separações e temas no pavilhão, e a gente tinha sempre o pavilhão Innovation, de inovação de equipamentos, grande, chamando atenção. Este ano, o pavilhão que cresceu e chamou muita atenção foi a área, cresceu muito, de produtos orgânicos, naturais, saudáveis, sustentabilidade. Essa área cresceu muito. Então, o que a gente vê? Bebida sem álcool. E a bebida sem álcool, ela é inclusiva. A bebida sem álcool, hoje em dia, ela não é mais a bebida feia, aquela bebida que a pessoa que toma sem álcool é a pessoa que fica excluída na mesa. Eu bebo sem álcool, eu bebo cerveja sem álcool, eu tomo muito pouco álcool. Eu sou essa pessoa aí da saudabilidade. E eu sempre era a pessoa excluída. Todo lugar que eu ia não tinha nenhuma opção, não tinha nada. Hoje em dia, Chicago, Estados Unidos, que é mais reticente às vezes que é mais difícil a gente ver coisas diferentes, a gente viu, nós vimos muito frequentando os bares. Eu tive com o João da Topema, proprietário da Topema, num grupo em Chicago, e com um professor de TK Education também, o Thiago Ramos, com a chefe Thelma Chimizo, do Aizomê, e nós visitamos vários locais e vários restaurantes, e o que acontece? A gente vê uma cerveja colorida, inclusiva, e até quem gostava de beber algo quer provar, porque ela é uma cerveja inclusiva, ela é colorida, ela é divertida, ela não é aquela cerveja ruim. É como eu brinco sempre quando eu vou nos restaurantes e me trazem a cerveja sem álcool, me trazem sem gelo. Aí eu falo, moço, ela é sem álcool, ela não é sem gelo. Não é porque eu gosto sem álcool que eu quero tomar quente. E aí as pessoas não associam muito, elas acham que a pessoa que gosta do sem álcool, do sem açúcar, gosta do ruim. E não precisa ser ruim. E aí essa cerveja eu provei na feira e é deliciosa. Aí o que a gente tem? Isto aqui foi um restaurante do Grupo Letos, que eu estive com o João, que nós estivemos jantando, e à noite tem a opção kombucha deles, da marca deles, do nome do restaurante, Beatrix. Então, volto à jornada do cliente, simplicidade no luxo, luxo na simplicidade. Isso marca. Eu sou uma pessoa que amo kombucha. E aí eu chego lá à noite, eu tinha opção de tomar. E com o nome do restaurante, e deliciosa ainda. E aí o que as pessoas buscam? Essa saudabilidade em drinks também, não só em comidas, em drinks também. Então a gente tem, eu provei também, delicioso, vários smoothies com probióticos, saudáveis, com probióticos, com proteína, e até a mente aberta para isso. Drinks com CBD e cannabis. Para você associar a expansão de consciência e para você associar um booster na sua mente. E drinks que são tomados por todos, que são fabricados, que são aprovados, e aí é uma quebra de paradigma e ruptura de paradigma, né? E aí a gente tem vários drinks e bebidas e alimentos baseados em cogumelos. Então, essa área cresceu muito, a área da saudabilidade, e até grilo. Então, a gente tinha grilo como nova proteína, chocolate de grilo. Então, essa área cresceu muito, e eu tirei todas essas fotos e achei incrível. E por que a gente precisa ter a mente fechada, né? Oi? Mercado americano. Isso está sendo vendido no mercado americano. Foi na feira de Chicago. Então, a própria Thelma Chimizo da Aizomê falou, poxa, na Ásia a gente tem muito isso, né? E aí é isso que eu falo, um mercado que é mais fechado para esse tipo de experiência, até o mercado americano já está se abrindo para isso, né? Então nós temos que abrir a mente e perceber que a saudabilidade, ela é presente, ela está muito presente, né? E aquele Beatrix, aquela kombucha que eu mostrei, é do grupo Letos, que eu tive a felicidade, junto com o João, com a Thelma, de visitar, que é um grupo que é um empreendedor, que é o RJ. Eles têm 135 restaurantes, 85 marcas diferentes. Eles dominam a área de Chicago. E aí ele tem restaurantes mais simples, mais luxo, e todos eles muito acessíveis, maravilhosos. E é um empreendedor novo, 40 anos mais ou menos, e ele tem a mente incrível. E eu provoquei ele, eu e o Thiago provocamos ele, por que não abrir um no Brasil? E estamos até conversando para isso. E ele falou para mim, pessoalmente, why not? Então, eu provoquei ele durante a palestra, por que não abriam no Brasil? E é incrível, é um cara, por que eles estão dominando e tem tantos restaurantes de sucesso?
por causa desse tipo de mente. Quem é que pensava nos Estados Unidos, em Chicago, em colocar num restaurante à noite uma kombucha saudável com o nome deles, né? Ele tem um outro conceito que são vinhos da Califórnia e carne. Não é nesse que ele põe, mas ele tem um conceito Beatrix que é diferente, ele pode colocar. Então ele navega por este mundo e ele está sempre antenado, né? Aí, saudabilidade, qualidade de vida, responsabilidade social. Esse daqui é um restaurante que é o True Food, que para quem me acompanha no YouTube, para quem não acompanha, eu convido a acompanhar, se inscrever. A gente traz muita informação importante. Eu coloco no YouTube as feiras que eu frequento, as palestras, os fornecedores, o que a gente tem de novidade. E eu coloquei um episódio que eu tive, essa foto é de Chicago, mas eu tive em Atlanta nesse restaurante também. E é um restaurante que traz a saudabilidade, quebrando a barreira do dieta, do chato. Ele é um restaurante que traz uma cerveja mais zero carboidrato, mais natural. Ele traz uma carne, e eles põem no cardápio o bife do boi criado diferente. Então, ele traz a saudabilidade e o orgânico sem ser aquele restaurante com cara de chato, com cara de feio. É um restaurante bonito, a arquitetura é bonita e as pessoas... Então, o mundo está requerendo isso. Então, o cenário do food service, do ponto de vista do cliente, o cliente está pedindo isso, né? Então, o cliente está pedindo saudabilidade, booster, proteína. O cliente está pedindo wellness, sinceridade e responsabilidade social, que é o ESG, que está cada vez mais presente na nossa vida e que é simples aplicar, né? Hoje em dia, dependendo do produto de quem eu compro, o equipamento que eu uso, o processo que eu uso na cozinha, eu estou implantando o ESG, né? O treinamento que eu dou na equipe. Então, as pessoas estão... Eu fico feliz que isso está cada vez mais real, porque eu, por exemplo, eu pratico atividade física há 40 anos na minha vida sem parar, e eu sempre tomei whey protein e creatina, e eu sempre escutei, vai fazer mal para o fígado, não sei o quê, e esquece, zero. Né? Há 35 anos eu tomo whey protein e a minha saúde é excelente. Então, paradigmas sendo quebrados. Né? E aí, o que acontece? O que o cliente está exigindo? O cliente mais consciente hoje está exigindo sensorial e emocional. O cliente não quer mais pouco. O cliente quer ter esse sensorial e esse emocional. Mesmo o cliente do simples, como eu mostrei lá no apoio do Rashi. Podem reparar, qual de vocês não reparam quando vocês chegam num restaurante, mesmo que seja um restaurante de aeroporto, e você chega num restaurante de aeroporto, tem o guardanapinho com a marca, com o nome, tem o canudinho certinho, tem o copinho, tem, né? Quando você chega e tem esse tipo de... E eu chego... Eu que viajo muito e gosto de comer saudável, eu fico procurando no aeroporto um lugar que eu tenho uma coxinha de proteína, de batata, um lugar que eu tenha uma comida mais saudável, um lugar que eu não tenha fritura, né? E hoje em dia, felizmente, está cada vez mais real no aeroporto. Até pouco tempo eu tinha que levar barras de proteínas grandes para passar o meu dia no aeroporto, porque eu não tinha nada saudável para comer no aeroporto, né? E isso... Outro paradigma que está sendo quebrado, isso não é dieta, isso é hábito saudável, é hábito alimentar. E as pessoas já acordaram e perceberam, depois da pandemia, que isso é imunidade e longevidade. Então, além disso, as pessoas buscam o sensorial, elas querem ser tocadas pelo emocional e pelo sensorial. Quem é que não gosta de chegar numa padaria simples, da esquina, e pegar esse pãozinho e fazer assim, ele faz creque? Quem é que nunca teve essa experiência e nunca gostou? Um pãozinho com manteiga. Só um minutinho, por favor. Para o... Obrigada. Um pãozinho com manteiga, só um pãozinho com manteiga. Eu, por exemplo, adoro pão com manteiga, por mais que eu coma saudável. Eu tiro a massa, o miolo, pego a partezinha crocante, mas eu adoro um pão quentinho com manteiga e todo mundo gosta que o pãozinho faça creque. Antigamente, as padarias mais simples de bairro falavam, não, se ele quiser um pãozinho torrado, ele vai lá numa padaria mais chique. E não, hoje, se o cara da esquina da casa da gente não tiver um pãozinho bom, a gente vai para outra padaria, né? Então, o sensorial e o emocional, ele não precisa ser necessariamente só no luxo, só no caro, né? Isso daqui é capim santo, que eu acho incrível a ideia da Morena Leite, porque o nome é capim santo, então ela tem o brigadeiro de capim, que vem junto com o café na sobremesa. Ela tem o brigadeiro do capim,
que é o que vem na sobremesa, né? E é esse tipo de sacada que é o sensorial e o emocional que grava, né? Que remete ao nome do restaurante. E o que o cliente busca na jornada do cliente? Ser atingido nos 5 sentidos mais o sensorial. O seu cliente que for fixo e é o cliente que foi atingido em todos os sentidos, no visual, a hora que ele entra, no sensorial, no cheiro, no aroma, no sabor. Este cliente que é afetado e que é tocado na jornada dele, da hora que ele chega, a hostess recebe, até todo o processo que ele passa, e ele é tocado nos 5 sentidos, é um cliente que vai ser um cliente fiel, né? Então, é isso aqui, a jornada do cliente do início ao fim. É isso que o cliente exige. Ninguém mais hoje em dia aceita chegar num restaurante e ser recebido sem gentileza, e ninguém te leva na mesa, e aí ninguém te dá atenção. E então, as pessoas esperam isso. E com isso, o cliente busca memória afetiva. Como é que eu poderia esquecer um hotel que eu tive em Beijing, que eu só pedi um café da manhã? E aí, até a manteiga vem com o nome do hotel, todo o cuidado que tem, né? Então, isso grava uma memória afetiva, né? Essa viagem tem 7 anos e eu não esqueço desse café da manhã, né? Então, por quê? Porque realmente marcou, né? Isso marca. Então, e para alguém se superar, né? Isso daqui era um mingau de aveia. Uma alimentação saudável, um mingau de aveia. Mingau de aveia poderia ter vindo tudo junto, como que o mingau de aveia veio? Com todos os potinhos separadinhos, com tudo que eu pedi para adicionar no mingau. Né? Não, eu sentei e pedi um mingau de aveia na mesa. Aí ele veio com todos os potinhos e um pãozinho com café com leite. Foi o que eu pedi. Pão integral, café com leite, docinho sem açúcar, mingau de aveia. Ele veio com tudo que eu pedi dessa maneira. E pão com manteiga. É só um pão com manteiga que eu pedi, porque eu gosto do pãozinho torrado com manteiga. Olha como vem a manteiga. Então, aí a gente fala, tem sucesso. Por que tem sucesso? É só porque é búlgari? Não, né? Que tem o diferencial e porque se preocupa com o diferencial. Eu, por exemplo, trabalho para o Grupo Fasano com muita alegria, com muita honra, há 25 anos. Eles pensam em tudo. Então, não é de graça o sucesso. O arroz realmente é italiano, os temperos são italianos, a maneira como recebe o hóspede, a maneira como atende, tudo, eles pensam em tudo. O aroma, eles pensam em tudo. Então, o sucesso vem daí, né? E esse cliente, então, exige isso tudo. Exige essa jornada, exige o sensorial, exige a saudabilidade, e se ele não tiver a memória afetiva e se não valer a pena a experiência, ele não volta. Porque ele guardou o dinheiro para ir fazer o jantar com a esposa, para ir fazer aquela comemoração de aniversário, e ele não volta. E do mesmo jeito que tem a memória afetiva, que marca no lado bom, a memória afetiva também marca no lado ruim. Quem é aqui nunca foi comemorar um aniversário num lugar que não foi bom e não lembra, e nunca mais volta, né? Então, essa é a realidade do mercado, esse é o nosso cliente. Ontem aconteceu isso, né, Heraldo? Então, tá vendo? Você pensa, cria expectativa e é um desastre. Você não volta nunca mais. E ainda fala para outras pessoas. Então, o nosso cenário, quando a gente fala em cozinha de amanhã, eu vou chegar na parte da técnica. Mas eu não poderia trazer para vocês a técnica antes de navegar por isso. Porque a técnica, ela é feita, eu sempre digo que os meus projetos de cozinha, eles preparam o palco para isso acontecer. E quanto mais eu tiver no back e menos eu for reparada, melhor está sendo o meu trabalho. Porque eu sou indicada de cliente a cliente pelo back e pelas pessoas do back. São os chefes de cozinha, os gerentes de AIB, os diretores de alimentos e bebidas que me indicam. Porque o cliente nem sabe quem é Erlise, né? Eu não saio em revista chique, o cliente não sabe. E quanto mais no back eu tiver e o back funcionar, é porque o meu trabalho está bem feito. Então,
O que o cliente tem que fazer? O cliente tem que trabalhar na hospitalidade hoje em dia, e muito. E a hospitalidade é, primeiro, eu não vou copiar meu concorrente, e sim eu vou conhecer e captar meu cliente. Porque muita gente copia o concorrente, e não adianta. Eu tenho que conhecer e captar meu cliente. E aí, quando eu conheço e capto meu cliente, eu tenho que pensar no seguinte, eu vou trabalhar no look and feel. Eu vou trazer hospitalidade e aí eu vou trazer para o meu cliente conceito, narrativa, conexão e look and feel. Então, tudo tem um motivo e tem um porquê. Eu não vou colocar um café sem dizer por que o café, eu não vou ter um cardápio de massas e colocar um produto lá que não tem nada a ver, não conversa. Eu tenho que ter uma narrativa, eu tenho que contar um conceito, né? E o empreendedor, hoje em dia, tem que ficar antenado nisso, né? E a gente tinha muito empreendedor que não era antenado. Então, hoje, eu tenho que ter o quê? O produto mais à mostra, eu tenho que ter o look and feel, que é, quando eu entro, o cliente, hoje em dia, quando entra, o empreendedor tem que ficar mais ligado. Esse look and feel é o que eu estou vendo e o que eu estou sentindo. Então, o piso, o teto, a iluminação, a parede, o aroma e a maneira, a cor, tudo isso conta uma narrativa. Tudo isso é um storytelling, né? Então, esse é um hotel W que eu estive em Dubai e eu achei incrível a primeira vez que eu pisei nesse restaurante, porque é o restaurante multiuso, que é o café da manhã, depois no almoço eles fazem almoço, e aí às vezes eles improvisam alguns eventos, e aí a maneira como está feito e a flexibilidade que eu tenho e tudo mais faz você entrar e se sentir welcome. Você se sente bem-vindo, e aí eu tenho toda a flexibilidade, que eu tenho uma ilha, eu tenho uma coifa central, eu tenho a possibilidade de brincar com isso, e o formato faz com que eu não fique com bufês parados, feios, quando eu não estou usando. Eu consigo trabalhar isso, mas isso aqui eu conto um conceito. Quem entra nesse restaurante vai pensar no quê? No saudável, no confortável, no wellness, né? Então a gente até tudo é pensado. Tudo é pensado, né? Então eu tenho que contar uma narrativa, né? Eu tenho que contar essa narrativa. Eu tenho que criar percepção e vínculos humanos e sólidos com o meu cliente. Então, eu não vou falar. O cliente vai entrar e ele vai entender a narrativa. Ele já vai entender o que o restaurante está querendo contar, né? Então, e aí o empreendedor tem que pensar também muito na engenharia de cardápio. Então, ele vai criar vínculos sólidos com o cliente. Quando ele cria vínculo sólido com o cliente, pelo detalhe, pelo sensorial, pelo aroma, por tudo, quando ele cria esse vínculo sólido com o cliente, ele tem que pensar na engenharia de cardápio. Aí eu tenho que pensar no quê? O cardápio, antigamente, ninguém dava muita importância, né? Então, o cardápio, hoje em dia, ele tem que ser de acordo com a minha narrativa. Então, aqui são 3 exemplos de Dubai também que eu trouxe, que é um beach club, esse é um restaurante. É um restaurante que lembra a Amazônia, é um restaurante mais divertido, então é um restaurante que eu coligo o meu drink com a narrativa e o storytelling que eu quero falar. Então ele é todo verde, quando eu pego o cardápio fala, ele conta isso, ele conta essa narrativa e o empreendedor tem que se preocupar com isso. Aí tem um detalhe, por exemplo, para quem não sabe, quando a gente abre um cardápio, a gente abre e olha, todo mundo olha intuitivamente, sem perceber, para o lado esquerdo alto do cardápio primeiro. Então, o empreendedor tem que pensar nisso hoje em dia, porque aí o produto dele, de melhor CMV, né, do CMV mais baixo, o produto dele que ele mais quer vender e o produto dele mais importante para ele no cardápio, ele coloca aqui. E aí ele coloca com uma foto, ele coloca... Aí, este restaurante é um restaurante que está no 77º andar de um hotel.
Então, por isso que ele, o Zeta, né? Por isso que ele chama 77. Esse restaurante é um restaurante de luxo, chique, o cardápio já é diferente, o conceito já é diferente. Eu não estou num beach club, eu não vou fazer divertido, né? Até tirei a foto do restaurante, eu estava com o cardápio na mão, a visão que você tem. Então, a pessoa espera isso da experiência, né? E esse daqui é um beach club pé na areia. Quando eu estou pé na areia, o cardápio é o quê? De plástico, divertido, para eu poder ver. E aí, ó, essa realidade aqui. Smoothies, no coquetel, no alcohol coquetel. Por quê? E essa viagem tem uns 3 anos, 4 anos. Então, isto é uma realidade mundial, né? Ela está ficando mais forte agora em alguns lugares, mas é uma realidade mundial. E o empreendedor tem que sacar isso, tem que pensar nisso, tá? Então, ele tem que pensar na engenharia do cardápio, na estrutura, em como é, em conhecer seu público, conhecer a concorrência, nunca copiar, mas conhecer o público dele, conhecer o público que ele quer. Não dá mais para abrir um restaurante e falar, não, eu vou abrir, vamos ver quem vem. Não, ele tem que conhecer o público dele. Ele tem que conhecer quem ele quer buscar, né? Ele tem que mapear, ele tem que ter dados. Quem tem dados na mão tem tudo hoje em dia. Ele tem que mapear isso, né? Quem é o cliente dele, o que ele quer buscar. E aí ele vai ver o que ele coloca no cardápio. E tem pequenas decisões, por exemplo, quando ele vai buscar eficiência, que eu vou falar daqui a pouco, quando ele vai buscar eficiência, tem decisões, por exemplo, que às vezes eu tenho no meu cardápio tanto produto que eu tenho um produto, quem é empreendedor aqui sabe, né, o que eu vou falar, às vezes eu tenho um produto que eu tenho que comprar um insumo só por causa daquele produto. Então, o cliente ele tem que conseguir ser melhor a cada dia e fazer mais com menos. Para ele fazer mais com menos, para ele sobreviver, às vezes ele vai fazer uma reengenharia de cardápio de tirar alguns produtos, né? E aquele produto aquele insumo é só para aquele produto. Hoje vale a pena você pegar alguns insumos e criar um cardápio com os mesmos insumos para você conseguir fazer mais por menos. E aí o empreendedor tem que ter essa perspectiva. Planejamento estratégico, inteligência de negócios e assertividade. É isso que vai fazer ele sobreviver. O cliente tem a consciência hoje em dia na palma da mão. A experiência muito latente. O empreendedor, ele precisa ter também dados na palma da mão, para ele saber que atitude ele vai tomar, o que ele vai fazer, como que ele vai fazer a engenharia no cardápio, né? Então, ele tem que ter tudo anotado, todos os dados. Acabou a era do improviso, né? O que a pandemia também veio trazer? Além da saudabilidade. A pandemia trouxe uma realidade muito forte, muito latente, que faliram restaurantes de 60 anos porque não tinham controle, não tinham dados, porque eles vendiam, né? Ia no giro. E aí, quando precisou fechar por um tempo, não tinha reserva, não tinha os dados, não tinha nome do cliente, não sabia quem era o cliente. E aí tinha gente que era pequeno e sobreviveu como? Ele sabia quem era o cliente, o que o cliente comia. Tinha restaurante durante a pandemia que ligava para o cliente. Olha, estou vendo aqui que toda sexta-feira você pede uma pizza de alcachofra. Você quer que eu te mande a pizza hoje? Porque ele sabe. E o cliente, às vezes, não estava nem com vontade de comer a pizza de alcachofra. Falou, não, eu quero. Me manda. Então, o que acontece? A inteligência de negócios, o planejamento estratégico e a tecnologia tem que ser acessível. E o empreendedor tem que usar a tecnologia acessível e inteligência artificial acessível. Então, a tecnologia hoje traz a experiência, ela traz a possibilidade de eu fazer uma pista fria, onde eu nem enxergo a minha parte fria, ela traz essa experiência. E a tecnologia hoje, ela me traz até softwares que conseguem passar o treinamento para quem está na cozinha. Isso a gente tirou, eu com a Thelma, tiramos na Feira de Chicago agora para ela procurar as pessoas. O que acontece? Eu tenho um software que se o empreendedor ou a pessoa que treina não está presente, ou vou treinar, vou criar receita, o funcionário consegue estudar, consegue analisar e diz até assim, ligar o fogo, colocar esse produto, mexer por não sei quantos minutos. O software hoje em dia fala isso e treina, né? E aí, se o empreendedor não pensar nisso tudo, ele não vai atingir a eficiência.
E ele só vai sobreviver, o empreendedor hoje, com esse cliente mais exigente e com a inflação e com crises, o que está acontecendo no mundo todo, ele só vai sobreviver fazendo mais com menos. E aí, por isso que eu falei do CMV, por exemplo, menos estoque, abastecimento mais frequente, dependendo da geolocalização. Eu, quando vou fazer um projeto na minha empresa, eu sempre faço o seguinte: aonde eu estou localizado? Qual o produto que eu tenho maior facilidade de receber e com mais frequência? E aí, dependendo do CMV dessa análise, eu não vou fazer uma cozinha enorme, com estoques enormes, e aquele produto que eu tenho mais facilidade, que é local, eu tenho menos estoque, para eu não ter a minha grana parada ali no meu restaurante, né? Então, a gente tem que ficar antenado para isso. Aí, outra questão é aproveitar o alimento 100%, né? Então, nesse CMV, nessa análise, no que eu vou fazer do meu menu, do meu cardápio, colocar cardápios que eu consiga aproveitar o insumo 100%, que eu não tenha que comprar aquele insumo só para aquele produto, né? E aí uma sazonalidade, aí eu vou começar. Então, o empreendedor ele tem que ser melhor a cada dia, ele tem que fazer mais com menos e ele tem que ser muito inteligente. Ele tem que ser ágil, ele tem que se adaptar muito, e aí ele tem que ter espaços multiuso, funcionalidade e flexibilidade. Então, esse é um hotel que eu tive em Singapura, um Andaz. Esse hotel, ele tinha, neste momento, era uma área de treinamento, para vocês terem uma ideia. Então, as pessoas poderiam encomendar essa área, comprar, encomendar para um treinamento de uma empresa de poucas pessoas. No momento do café da manhã, eu tinha esse cenário, que eram frutas. No momento do happy hour, eu tinha um outro cenário com algumas bebidas, com álcool, sem álcool. Então, é um espaço super multiuso e a maneira como ele tem o look and feel, que eu tenho um forno, eu tenho uma máquina de sorvete, eu tenho uma geladeira, a gente, como hóspede, podia abrir, pegar um suco, pegar algum produto. Então, eles têm nesse hotel 2 ou 3... Ai, obrigada. Gente, para quem está me assistindo no Insta, minha equipe de marketing, The Hub, incrível. Ele não está aparecendo, mas aqui, ó, só a mãozinha. Olha a sensibilidade, né? Olha o look and feel que eu falei. O look and feel, o fio que eles têm, né? De perceber que eu estava precisando de água. Então, vamos lá. Esse hotel, ele tem outros restaurantes para outros momentos. Ele tem um asiático, ele tem um steakhouse, mas ele tem um restaurante inclusive para qualquer momento, qualquer hora, para quem quiser comer alguma coisa. E este mobiliário, tudo, ele se movimenta. Então, eu consigo, com isso, ter um espaço multiuso e vender mais esse espaço, né? Então, eu preciso ter essa flexibilidade. E eu preciso ter funcionários treinados de uma maneira que eles tenham também multiuso, que eles sejam multitarefas, né? Não dá mais para ter o funcionário só do steward, que é a lavagem, não dá para ter um cara só que só sabe fazer salada no meu restaurante, não dá. Tirando a parte de patisserie, padaria e um produto mais fino, específico, eu preciso ter funcionários treinados para multitarefas. Eu acredito que você já faz um pouco isso hoje, né? Então, a gente se conhece há bastante tempo, a gente se encontra sempre nas feiras internacionais, e se não tiver isso, não sobrevive, né? Aliás, esse meu amigo aqui, daqui a pouco eu chamo para palestrar aqui na frente, né? Porque é uma honra para mim ter aqui palestrando, porque é um exemplo de sucesso na área. E aí, tudo bem que eu trouxe um exemplo mais de luxo, mas é também um espaço mais flexível. E a gente pode ter isso também na simplicidade. A cozinha ganhou mercado como protagonista. Eu não tenho mais cozinha escondida. E quando a gente busca viajar, a gente não busca uma cozinha escondida, né? A gente busca isso. Isso faz parte da jornada, da experiência. Isso aqui, nesse restaurante super inclusivo, né? Esse é um hotel em Dubai também. Esse é um restaurante super inclusivo. A gente entrava, tomava café, pedia para o chefe o que queria, o chefe fazia na hora.
que é o que as pessoas querem. Elas não querem mais essa distância, né? Essa inatingível um chefe, né? Então, a cozinha ganhou outra perspectiva, né? A cozinha hoje em dia não é só back, ela é protagonista. Eu faço cada vez mais na minha empresa projetos onde eu coloco no back o recebimento, as caixas plásticas, tirar, trocar, sujeira, lavar louça, panela, no back. Que isso não é interessante o cliente ver, né? Agora, todo o resto, né? Todo o resto é aparente. Então, quanto mais a gente trabalhar nisso, né? E aí, do cenário do empreendedor, eu preciso ter, então, tudo o que eu falei. Então, voltando, fazendo um pouquinho o resumo para conectar agora com, do ponto de vista do colaborador, o cliente está exigente, quer saudabilidade, quer experiência, quer sensorial, para a gente captar ele. O empreendedor precisa ser muito bom para conseguir isso. Ele precisa ter hospitalidade, ele precisa fazer mais com menos, ele precisa ter um desempenho excelente, ele precisa ser eficiente, e ele precisa estar antenado nessa adaptabilidade em tudo que o mercado vai pedindo e vai mudando, né? Aí, quando eu chego no meu colaborador, eu preciso ter uma equipe multidisciplinar, eu preciso oferecer treinamento e qualificação para o meu funcionário. Não dá mais para eu ter equipe e funcionário que eu falo, não, você só vai cozinhar, e aí o que acontece eu não tenho... Eu tenho cada dia o arroz diferente, eu tenho cada dia porque vai depender do humor do funcionário, porque o funcionário não sabe o que eu quero comunicar. Então, tudo aquilo que eu falei, o que o cliente quer ver, o sensorial, eu preciso tocar meu cliente, eu preciso trazer relação sólida, fiel com o meu cliente. O que acontece? Se eu fizer isso com o meu cliente e eu não fizer isso com o meu funcionário, eu estou morto. Hoje em dia eu estou morto. Fala, Grazi. O meu ponto de vista para... Pede para ela repetir, Repete a pergunta, por favor, Grazi. Elise, olhando para tudo que você disse até agora, qual é o seu ponto de vista em relação a refeições coletivas? Meu ponto de vista é o mesmo, Grazi. A gente vê cada vez mais refeições coletivas. Eu participei de uma concorrência na Scania, recente. Eu não ganhei a concorrência do projeto, mas quem ganhou foi a Renata Zambon, que é uma profissional de altíssimo conhecimento, que eu admiro muito. Fico muito feliz quando eu perco um projeto para uma pessoa tão boa como ela. Mas eu visitei, fui na Scania, eu estava só participando da concorrência. Eles exigiram que fizesse a visita, que conhecesse, que entendesse a empresa, e eles estavam pedindo um projeto de cozinha que mudasse também o restaurante, porque hoje em dia a empresa na área de refeição coletiva que não traz uma alimentação também sensorial, emocional para o seu funcionário, ela perde funcionário. Uma grande rede de hotel, um gerente falou para mim uma vez, eu não vou dizer quem é para preservar o nome do cliente, mas um gerente falou para mim, eu perdi 4 funcionários do meu hotel para o hotel do lado para ganhar um pouquinho menos, porque o restaurante deles tem vista para o mar, no Rio de Janeiro. É aberto, tem vista para o mar, eles têm uma comida melhor. Então, ele estava me chamando para eu melhorar a cozinha do refeitório e para mudar o restaurante. Porque o funcionário hoje é um cliente, como eu citei. E o restaurante que ele vai comer na empresa é o restaurante que precisa captá-lo. Então, muita gente hoje em dia escolhe onde vai trabalhar pela qualidade da comida. Então, é a mesma correlação, Grazi. Entendeu? Muito obrigada. O meu funcionário do meu refeitório é o meu cliente. Sim, tá? Porque eu acompanho muito, né, esse tipo de cliente de refeições coletivas e eu vejo que o cenário vem mudando, né? Cada vez mais os próprios colaboradores estão mais exigentes do que o próprio cliente lá. Sim. Então, falando de terceirização, você pega as principais empresas, né? Elas têm lá os clientes dela. Então, você pega o cliente, o colaborador daquele cliente, ele é muito mais exigente do que a própria empresa. Então, eles precisam... Eu vejo, né? Estou vendo esse movimento de mudança de cenário por conta dessa exigência do próprio colaborador. E é exatamente o que você falou, as pessoas vão embora por conta da comida, porque a comida não é mais uma pausa, né?
Eu não faço mais a pausa de almoço. É o momento de... Experiência. Exatamente, de São as experiência. palavras Então, que eu trouxe, consciência e experiência. Nós estamos navegando aqui no tema consciência e experiência. Uma cozinha hoje não atende bem o projeto se ela não tiver esse conhecimento. Se quem fizer não tiver esse conhecimento. Então, eu, por exemplo, invisto muito em feiras, em experiências, porque eu tenho que fazer um projeto consciente disso tudo. Eu tenho que ter muita consciência. Então, a minha equipe eu preciso treinar, qualificar, e o meu funcionário que vai trabalhar na minha cozinha, ele precisa conhecer a cultura da minha empresa. Se a empresa quer comunicar, eu quero comunicar um lanche rápido de aeroporto. Eu não quero que a pessoa demore muito. Ou eu quero que a pessoa viva a experiência. Ou eu quero que a pessoa peça um vinho também. Eu quero que a pessoa, então, eu vou trazer o funcionário para a cultura da empresa e este funcionário, quando atender meu cliente, sem empurrar, sem pesar, vai conseguir fazer meu cliente consumir tudo o que eu quero. Porque aquele look and feel, eu preciso trazer o meu funcionário para esse look and feel. O funcionário precisa comprar a cultura da empresa, senão o funcionário não vai ser um bom funcionário no seu time e na sua cozinha. E a cozinha é emoção. Então não adianta se eu não tiver um funcionário que compre a cultura da minha empresa, né? Eu tive um outro exemplo, o chefe Romero lá de Salvador, ele era chefe do Enotel, hoje ele está num outro cliente meu, com muita alegria, acontece isso muito comigo, eu reencontro chefes de cozinha em outros clientes, e aí eu estou fazendo um projeto para um outro cliente que é muito bacana, que é o Entre Amigos lá de Recife, e encontrei esse chefe e ele era chefe do Enotel. E aí ele conta para mim, eu fiz um projeto onde eles iam ter uma nova área de pizza, uma nova experiência perto da piscina próxima, e estava tudo maravilhoso e lindo, e ficou lindo, e a piscina, e o restaurante, e o hóspede reclamava, e o hóspede reclamava. Aí ele teve a seguinte sacada, esta aqui. O que ele pensou? O meu funcionário que vai servir a pizza para o hóspede, ele é um funcionário que mora num lugar muito simples, nunca comeu pizza quente na vida. Então, eles demoravam para pegar a pizza, apesar de eu colocar 2 fornos grandes, heat lamp, eles demoravam para pegar a pizza e não davam a importância de levar a pizza quente na mesa. Aí venta muito, o que acontecia? A pizza chegava gelada e todo mundo reclamando. E o lugar lindo, maravilhoso, e 2 fornos e um projeto correto, e heat lamp e tudo. O que ele fez? Ele fez um evento para os funcionários, sentou os funcionários e ele fez a pizza. Ele pessoalmente fez a pizza, mostrou como é que se fazia a pizza, como é que ela tinha que ir para o heat lamp para soltar, e todos os funcionários comeram pizza quente. Nunca mais nenhum cliente comeu pizza quente, porque ele inseriu o funcionário. Ele mostrou para o funcionário o que era pizza quente. E aí os funcionários falaram, não, realmente, a pizza quente para fria, e aí eles se preocuparam no lugar do cliente, que o cliente ia querer a pizza quente. Então, isso é uma sacada que é inserir o cliente na cultura da empresa. Não adianta eu fazer um lugar maravilhoso e não adianta tudo aquilo que eu mostrei de look and feel e narrativa. Aí eu tenho que ter treinamento e qualificação. Então, o meu funcionário está inserido na cultura da empresa, ele tem treinamento, ele tem qualificação, ele sabe usar os equipamentos. Então, vamos usar o que os fornecedores hoje nos permitem, né? A gente compra equipamento, a gente consegue usar a área do fornecedor, o showroom do fornecedor, a gente consegue testar, né? Quem faz projeto comigo, eu trago o meu cliente no showroom do fornecedor. O meu cliente vem, o meu cliente traz o insumo dele às vezes, ele usa, ele testa, ele experimenta a cozinha. Eu estou fazendo agora um gourmet, que é um restaurante de alto nível japonês, lá no Rio de Janeiro, premiado e tudo mais. Eles abriram um primeiro em São Paulo e agora eles vão abrir um no Beyond the Club, que é um projeto equipado pela Topema, um projeto meu equipado pela Topema. Eles não conheciam a Topema. Os chefes de cozinha, convite meu, vieram aqui para conhecer os equipamentos, para ver. Então, o fornecedor dá essa possibilidade. Então, vamos fazer isso, né? Eu sempre falo para os meus clientes, eu tenho a possibilidade que os meus clientes tenham a minha abertura de eu levar no fornecedor, mas o fornecedor nos dá a abertura de fazer treinamento, né? Então, vamos treinar e qualificar para tirar o melhor do que eu posso tirar do equipamento. E o colaborador precisa ser conhecido, ele quer que você conheça ele. Ele quer que você crie vínculos com ele também, que você saiba quem ele é, quantos filhos ele tem,
quais são as dificuldades dele, e aí você consegue, criando vínculo com o seu funcionário, fazer com que ele seja mais eficiente, né? Eliminar locais insalubres, como nós falamos do refeitório agora, né? E melhorar os processos pro funcionário, vestiário, refeitório, a comida do funcionário. E eu tenho hoje em dia também inteligência artificial aplicada para o funcionário. Então, eu tenho softwares que fazem uma plataforma de treinamento e empoderamento da minha equipe. Então, eu consigo, com esse software, contratar, mapear, treinar, avaliar o meu funcionário, né? Eu consigo ter desempenho, avaliar, contratar, treinar, exame médico, tudo numa única plataforma. Então, eu posso usar a inteligência artificial também. A inteligência artificial ela está mais permeável. No começo, nós tivemos um boom nos últimos 5 anos, que a gente ia na feira e via, nas feiras de equipamentos mundiais, robô. É caro comprar um robô para fritar batata, contratar um robô, né, e comprar um robô para fritar batata. Mas eu tenho hoje inteligência artificial mais permeável e acessível em processos onde eu realmente preciso colocar inteligência artificial. Então, para o meu funcionário, eu não vou apenas treinar, eu preciso melhorar a vida dos funcionários também. E eu preciso ter esse vínculo e conexão e verdade e autenticidade com o meu funcionário, né? E agora, nós vamos falar da cozinha. Antes de falar da cozinha, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta para fazer, se alguém quer falar alguma coisa. Diga, Fernanda. Só um minutinho que ele vai colocar o microfone para você. Que você... Só falar. Oi. Na hora que você estava falando sobre hospitalidade e eficiência, eu achei que ficou muito do que estava em hospitalidade também seria eficiência, como, por exemplo, o cardápio, né? Então, eu fiquei na dúvida só de como você levantou esses conceitos, entendeu? Por exemplo, a engenharia de cardápio, para mim, seria na eficiência. São as duas coisas, como eu falei no início. Hospitalidade, assim, como engenharia de cardápio pode ser hospitalidade? Isso que eu não entendi. Engenharia de cardápio pode ser hospitalidade, por quê? Porque a hospitalidade é quando eu afeto em todos os sentidos. Então, a partir do momento que eu coloco uma figura para fazer com que a pessoa se remeta à Amazônia, eu estou agindo com hospitalidade, entendeu? Porque a hospitalidade é tudo que eu vou fazer com que a pessoa se sinta welcome, que é isso que a hospitalidade significa muito, né? Então, e como eu falei no começo, consciência, experiência, tudo isso está muito conectado. Então, é uma linha muito tênue entre a consciência, a experiência, a hospitalidade e a eficiência. Entendeu? Obrigada. Nada. E eu queria dar um recadinho, William, para quem está no Insta acompanhando a gente, que quem tiver perguntas... Para lá? Eu queria dar um recadinho para quem está no Insta acompanhando a gente. Quem tiver perguntas, eu vou ficar muito feliz em respondê-las. Então, quem tiver perguntas, por favor, escreve aí no meu privado, escreve aí no Insta, que eu vou ler uma a uma pessoalmente e vou responder a todas. Fala no microfone. Então, assim que terminar a palestra, o pessoal do meu marketing aqui, o William está falando, nós vamos colocar uma caixinha de perguntas, nós vamos provocar vocês e a gente agradece e fica muito feliz com respostas e perguntas e eu pessoalmente vou responder uma a uma. Vamos falar da cozinha agora. Pode falar, Larissa. O case da pizza, trocar de papéis, né, com o cliente. Seria muito interessante para todos ouvir algum outro case relacionado à consciência e hospitalidade que você tem, porque o case fala na prática, né, o que aconteceu. Nossa, tem tantos. Deve ser bastante. Não sei se eu vou lembrar exatamente um agora. Eu vou te pedir a gentileza de eu seguir com a palestra, que eu tenho medo do tempo. E aí eu vou pensar, e aí eu vou deixar... Escreve no
no privado, no Insta, e eu com certeza vou te trazer mais, porque em mais de 30 anos eu aprendi com meus clientes essa hospitalidade. E clientes que pensam em tudo, né? E que pensam no... É o que eu sempre falo, a hospitalidade é o que é gelado tem que chegar gelado, o que é quente tem que chegar quente, né? O cliente tem que sentir o suave, e aí eu vou lembrar de outras situações. Mas eu vivi de perto situações como esse chefe que eu acho incrível, né? A gente inaugurou agora, né? Tem um mês, o restaurante no aeroporto, né? Certo. E no início não tinha espaço para fazer os treinamentos, então usamos um hotel. E aí o treinamento do pessoal da cozinha, a equipe não sabia, mas nós combinamos com o hotel, né? De que no horário do almoço dos funcionários, eles seriam atendidos de forma ruim, o buffet servido seria totalmente Adorei. errado. Então nós combinamos, né, com o hotel, os funcionários ficaram chocados, principalmente o pessoal de atendimento, os garçons, né, o pessoal da cozinha reclamando da comida. Nossa, um hotel super bacana e a comida fria, as plaquinhas erradas, o atendimento péssimo de você ter que chamar o garçom várias vezes. Então, nós combinamos isso com o hotel e foi super bacana. Adorei. Porque no final, quando eles descobriram que aquilo ali tudo era armado, eles falaram assim, nossa, então essa é a experiência que o cliente Perfeito. não pode ter. Então, assim, foi Perfeito. bem bacana isso aí. Nossa, amei. Foi Tá bem vendo? legal. É um exemplo super bacana, porque assim, o que acontece? Qual a melhor maneira de você treinar seu funcionário do que fazer ele viver a experiência ruim? Ele vai marcar e ele não vai fazer, né? E eles falam isso até hoje, né? Em vários momentos, né, eles contam, né, do atendimento ruim, da comida ruim. E é isso que a gente queria passar para eles. Falou assim, então, o nosso cliente não pode receber esse tipo de tratamento. Então, exatamente. Então, o funcionário ele tem que comer a comida do hotel, ele tem que comer a comida do restaurante, ele tem que sentar, ele tem que sentir. Eu achei legal desse chefe esse exemplo que eu contei, porque partiu dele. Nem foi do empreendedor, partiu dele. Então, é muito bacana isso. Aí vamos falar da cozinha, né? Eu sou projetista, sou arquiteta, projetista especializada em cozinhas profissionais. Eu podia chegar aqui e fazer uma palestra para vocês só sobre técnica, né? Mas eu não posso falar em técnica porque a técnica é vazia, rasa, superficial, nada, se eu não tiver esse conhecimento todo, né? Então eu invisto nessas experiências, nesses conhecimentos, para eu poder projetar a cozinha de maneira correta, né? Eu faço curso com Lohan, eu cozinho, eu conheço o vide, eu faço esses cursos, porque quando o chefe senta do meu lado e fala, eu quero uma boca grande e um fogão mais baixinho para ficar uma panela o dia inteiro fazendo caldo, fazendo base. Eu sei o que ele está falando e eu sei por que precisa ficar o dia inteiro lá, né? Por que fica 8 horas, 6 horas, né? Molho demi-glace fica ali um tempão cozinhando. Eu sei por quê, né? Então, eu preciso saber. E aí, quando eu vou falar numa cozinha com técnica, eu tenho que falar em otimização de espaços, né? Eu tenho que pensar, automatizar processos simples. Então, um robô, ele é caro para ele fritar batata, mas eu tenho equipamentos para ficar descascando, cortando, picando. E por que hoje em dia eu vou ter uma área de batatas, por exemplo, enorme, toda aquela sujeira, toda aquela água suja que a batata solta, e ficar descascando e ficar picando na mão, se eu tenho equipamentos acessíveis para isso, e se eu posso automatizar processos que tenham volume. Como eu estou fazendo um projeto agora de um hotel em João Pessoa, que é um hotel para 9.000 pessoas, né? O que acontece? Eu estou pondo um equipamento bem grande para lavar a verdura, secar a verdura, porque eu não vou ficar fazendo isso na mão, né? É um volume muito grande. Então, aí vale a pena eu investir. Então, numa cozinha, a cozinha com técnica que pensa nisso tudo, eu posso automatizar processos simples. Eu posso pensar em equipamentos padronizados, um comodato e uma realidade no mercado que começou depois da pandemia. Equipamentos usados e aluguel. Isso é uma realidade. Você já usa isso nos seus restaurantes? Espera só um pouquinho. Ele vai pôr o microfone. A gente já utiliza de forma alocada.
porque já vem com a manutenção e o produto químico incorporado. Então, comodato, aluguel, equipamento usado, eu posso optar por essas estratégias para eu investir no equipamento que vale a pena. Eu posso optar por isso. Aí eu reduzo uma mão de obra de coisas que eu posso fazer mais simples, e eu uso essa opção. Eu uso também a verticalização. Eu faço muitos projetos onde o cliente me fala: hoje eu vou ter X volume de pessoas, daqui a um ano eu vou ter o dobro. Eu quero que seja um projeto flexível. Aí eu estou recente entrando num projeto que é assim. Eles vão inaugurar com 2.500 pessoas, 100 quartos, e vão chegar a 6.000. Como que eu faço um projeto que hoje eu equipo e depois eu amplio? Então, é um misto de soluções que tem áreas que eu posso fazer câmaras depois, mas tem áreas que eu preciso obedecer o fluxo e eu não vou sair quebrando a cozinha, a parte civil e ampliando. Então, o que acontece? Eu vou trabalhar na verticalização. Foi o que eu falei para o cliente. Se eu ponho lá um forno de 10 GNs hoje, de 6 GNs, no mesmo metro quadrado, eu uso o mesmo forno de 20 GNs depois. Então, eu troco pelo mesmo equipamento. E aí, o que eu fui falando para ele? Eu faço isso, e aí, numa área que ele vai equipar depois, dali um ano, eu pego esse forno de 6 GNs e levo para aquela área que hoje não está equipada. E troco no mesmo metro quadrado por um. Sobreponho, ponho um de 10, depois ponho um de 6 em cima. O mercado tem muitos fabricantes, hoje em dia nacionais até, que é a prática, trabalhando com stackable, que é o equipamento que eu consigo empilhar. Então, eu consigo ter no mesmo metro quadrado essa flexibilidade e usar essa verticalização. Mas aí, se eu não tenho um investimento para um equipamento muito bom que consegue trabalhar 24 horas, eu tenho que ficar atento, porque eu tenho marcas, por exemplo, como o forno combinado Ratino, como um blast chiller inox, que é o resfriador rápido. Ele pode trabalhar 24 horas, mas eu não tenho grana agora para isso. Eu tenho que ter a seguinte consciência: um outro equipamento, de repente, eu vou ter que colocar 2 para fazer o mesmo volume. Mas eu consigo, de repente, pensar nisso. E implantar ESG em produtos, processos, equipamentos. Isso é muito importante também na área da cozinha, né? A gente vai entrar agora na técnica e isso é fundamental. E inteligência artificial também mais acessível. Obrigada, lindo. Muito obrigada, William. Dá um pulinho aqui, vai. O pessoal não vê quem é o Lombardi, o pessoal tem que ver quem é o William. Quem é o William aqui? Aí, que eu estou muito bem assessorada, gente. E aí, o que acontece? Eu tenho que pensar nisso tudo. E aí, essa cozinha com técnica vai conseguir criar aquele cenário, né? Uma operação que eu sempre sugiro para os meus clientes, a gente tinha a cadeia quente muito forte, sempre tivemos a cadeia quente. O que é a cadeia quente? Realmente é o normal que a gente faz na casa da gente muitas vezes, e muitos operadores ainda trabalham assim: eu cozinhar todo dia o que eu vou servir. Aí o que eu tenho que fazer? Quando eu trabalho na cadeia quente, eu tenho, por exemplo, falando muito em refeições coletivas, Grazi, o que acontece na cadeia quente? Eu tenho um volume, aí eu tenho que fazer o quê? Quando eu fui visitar essa cozinha da Scania, por exemplo, eles tinham 10 caldeirões, 15 chapas, porque o que a gente fazia? Imaginem fazer 9.000 bifes grelhados ali das 11 às 2, porque é o horário que o pessoal vai comer no refeitório. Aí eu tenho que ter muitos funcionários, eu tenho que ter muita chapa, aí tudo que eu colocar no meu buffet, o que eu não usar eu vou jogar fora, eu vou ter um desperdício muito grande. Então, a cadeia fria é um processo que está cada vez mais forte no mercado. É um tipo de operação e equipamentos que foram desenvolvidos na Europa pelas cozinhas pequenas, pela dificuldade de mão de obra, pelo inverno, que tem produtos que eu preciso que durem o ano todo. Oi, me diga. Você mandar um abraço para esses 4 arrobas aqui. Isso aqui não lembro. Me dá um minuto, deixa eu só terminar esse raciocínio, aí eu já dou. Tá bom? O pessoal está me pedindo. O chefe Diego Jimenez. Pessoal, já vou dar um oi para vocês já já. Eu preciso de óculos para poder dar um oi, ou você aumenta para mim. Aí, o que acontece? A cadeia fria, eu sugiro para que todo mundo implante.
E as pessoas falavam, a cadeia fria para restaurantes, como eu citei agora, grandes refeições. Esse projeto da Scania era um projeto justamente para transformar essa cozinha mais antiga num processo de cadeia quente em cadeia fria, que a Scania já usa isso. E era melhorar mais ainda essa eficiência. Então, eu não preciso ter 15 chapas, eu não preciso... E aí eu não consigo ter o padrão, não consigo ter a qualidade, eu tenho muito desperdício. Então, a cadeia fria, eu faço antes, eu interrompo. Muita gente fala, é comida congelada. Não, não é comida congelada. Cadeia fria não é comida congelada, eu não vou requentar. É outro paradigma que a gente precisa quebrar. Eu vou interromper o processo de cozimento. Quando ela estiver quase pronta, eu interrompo e eu finalizo no momento de servir. Então, eu interrompo, uso o blast chiller para resfriar rápido, dentro das normas da Anvisa, mantenho as características de sabor, de aroma, mantenho todas as características do produto, não prolifero bactéria e finalizo depois no momento de servir. Aí o que acontece? Não tenho aquela quantidade de pessoas que eu imaginei, eu não vou tirar da câmara, eu não vou finalizar aquele produto, eu não vou ter esse desperdício. Então, eu tenho muita desvantagem em usar só a cadeia fria, né? Agora, antes de eu continuar no próximo slide... Ai, você é um anjo. Olha, gente, é muito bonitinho. Eu vou até mostrar o que ele fez para mim, para eu conseguir mandar o beijo para as pessoas que pediram, né? Então, vamos lá. Para vocês que me pediram um oi, um bom dia, um abraço aqui no Insta... arquiteto de restaurantes, Nath Ferian, obrigada por estar acompanhando, Arquet Angeli e chefe Diego Jimenez, que mora aqui no meu coração, chefe. Vou dar um spoilerzinho, Diego, para você que está acompanhando a gente aqui. Eu sou muito fã do Diego, nós dois tivemos uma conexão muito grande, eu amo o Diego. Para quem não acompanha chefe Diego Jimenez, por favor, acompanhe. Ele é um homem de muita fé, de muito propósito na vida, e a gente compactua dessa fé, desse propósito. Eu vou falar uma frase pela primeira vez que eu falo nos bastidores, ali escondidinha a Luísa Quevedo, minha coordenadora lá do escritório. A Luísa Quevedo sabe uma frase que eu falo, eu vou falar aqui no Insta com muito orgulho. Os meus projetos, eles são psicografias, porque se não fosse Deus na minha vida, não era nada. E o Diego, a gente compactua com desse propósito. E vou dar outro spoilerzinho, que eu estou escrevendo um curso só para arquitetos. Para quem ainda não segue o ITK Education, siga o ITK Education no Instagram. A gente já tem um curso online à venda. A gente já tem um curso que é 360 em cozinhas profissionais, onde a gente explica isso tudo com detalhes. 6 professores, 5 além de mim, 27 horas, 27 aulas, 13 horas de conteúdo. E nesse curso a gente explica tudo. Mas eu estou escrevendo um curso desde o básico, em 3 módulos, para arquitetos. Para você, arquiteto, que quiser fazer o curso, eu e o professor Rogério Bunho, de Anvisa, já estamos escrevendo esse curso. Ele já está 50% pronto. A gente vai fazer esse curso aqui na Sala Topema, presencial, transmitido ao vivo, para quem quiser acompanhar de fora de São Paulo. E o chefe Diego Jimenez vai cozinhar para os meus alunos nos 2 ou 3 dias de curso, presencialmente aqui na Sala Topema. Tá? Obrigada a você. Obrigada a vocês que estão acompanhando a gente. Então, cadeia fria, se eu quero trabalhar e prometer tudo isso para o meu cliente entrou no restaurante. Não é o dia que eu tenho um determinado produto no cardápio, mas, poxa, eu quero fidelizar meu cliente. Ele fala assim, eu vim aqui terça-feira passada e tinha uma picanha que eu amei. Eu voltei na terça, porque eu achei que terça era dia de picanha. E aí o empreendedor fala, não, a gente não tem o cardápio tão fixo. Aí o cliente fica assim, aí o empreendedor tem tudo pronto na cadeia fria, ele abre uma exceção para este cliente e ele vai lá dentro da câmara e ele busca aquela picanha porque ele finaliza em 5 minutos. Porque ele tem o produto pré-pronto, uma costela que é de cozimento lento. Aí ele faz esse produto. Vocês acham que esse cliente não vai voltar? Né? E ele tem condições de fazer rápido, porque ele está trabalhando na cadeia fria. Então, eu tenho cadeia fria, o sistema cook-and-chill, aumento de rendimento, redução de 80% de desperdícios, otimização da produtividade, economia de energia, segurança alimentar. A gente tem, hoje em dia, 250 doenças
em média, por contaminação alimentar. E 420 mil pessoas morrem anualmente no mundo todo por contaminação alimentar de alguma maneira, em alguma parte do processo. Então, eu tenho que ter essa garantia, padronização e segurança. E, claro que eu migro, né? Saio da cadeia quente, vou para a cadeia fria e migro para o que a gente chama de cozinha 4.0 e conectividade. A gente tem uma aula, só para vocês terem uma ideia, nesse meu curso que chama Conhecendo Cozinhas Profissionais, chefe Antônio Mendes, do Papila Deli, ele dá aula junto comigo nesse curso, ele ministra a aula de cadeia fria e cozinha 4.0 e cooking chill, porque eu fiz todas as cozinhas do Papila desde que eles começaram. E nós montamos uma cozinha central para eles, onde ele implanta tudo que eu coloquei no projeto. O que acontece é o seguinte, se vocês, empreendedores, quiserem trabalhar com a técnica para realmente trazer essa experiência, essa consciência para o meu cliente, se não tiver treinamento, de nada adianta investir nisso, né? Então, eu consigo ter isso aqui e deixando claro para desmistificar. Cozinha 4.0, gente, é a cozinha que eu vou conseguir ter realmente um equipamento conversando com o outro. Isso ainda não tem no Brasil. Esse tema aqui, ele é forte, porque ele é um tema que veio da indústria automobilística. Ele é um tema que o mercado usa, eu uso também, mas a gente não tem realmente o 4.0, que é esses equipamentos conversando. Mas ele é um tema usual que a gente tem, mas eu já tenho a conectividade, que é esse blast chiller, os fornos, onde eu consigo tirar chip, ficha técnica, eu consigo verificar no final do dia se o meu funcionário fez o processo correto, porque o forno me imprime um relatório de tudo e as fichas de tudo, e eu consigo ver em que processo está dando errado o meu cozimento, consigo voltar, consertar. Então, a conectividade eu tenho. E a Ratnell e a Inox já estão trabalhando, esses dois fabricantes, em software já faz um certo tempo. A gente já tem isso na Europa, para que eu tenha equipamentos que conversem quando um desliga, outro desliga. E eu acabei de fazer um treinamento na Electrolux, e a Electrolux tem a linha Skyline, que é uma linha onde eu tenho o resfriador embaixo, o forno em cima, e o forno avisa o resfriador e o resfriador liga quando eu estou terminando uma carga do forno, para já resfriar rápido. E se eu colocar o contrário também, o forno já aquece. Então, já tenho essa cozinha 4.0 em alguns fabricantes acontecendo. Aí, na cozinha 4.0 é onde eu consigo ter todos esses requisitos. Então, na cozinha 4.0, eu tenho equipamentos que se adaptam, eu tenho a situação de gerar informação, eu gero a informação para o meu empreendedor, então a nutricionista, o engenheiro de alimentos, tem uma segurança muito maior de assinar um cardápio para o empreendedor, porque ele vai conseguir ver o que está acontecendo. Eu consigo agendar manutenções. Eu já tenho no forno da Unox a Siri. Eu tenho no forno da Unox, quem quiser, dá uma olhada no meu canal no YouTube, Feira de Milão, de 2 anos atrás. Agora a gente vai ter a Feira de Milão em outubro desse ano. Eu estarei na Feira de Milão. Mas no meu YouTube já tem a Feira de Milão de 2 anos atrás e tem um episódio super bacana da Unox na Feira de Milão, que é com o Valentino, que é um grande amigo meu, e ele conversa com o forno. Aí ele fala para o forno ligar, ele fala para o forno aquecer, e é até bonitinho que ele fala em italiano, porque a gente estava lá na Itália e a Siri lá estava setada para ser italiano, e aí ele fala para o forno ligar, o forno liga, ele fala para o forno aquecer, ele aquece, ele conversa com o forno. E o chefe de cozinha, quando está usando o forno, o chefe de cozinha pode conversar com o forno e agendar uma manutenção. Ele pode ter treinamento através do forno, ele tem uma conexão e ter treinamento com chefes da Unox para ensinar. Então, a gente tem isso cada vez mais presente. E eu posso tomar decisões, eu posso ajustar receitas, eu posso ter toda a rastreabilidade e monitoramento, que aí eu volto lá na conexão, né? Rastreabilidade e monitoramento. Eu posso ter modularidade, flexibilidade. Então, o mercado está migrando para isso, né? Para a cozinha 4.0.
Aí, o que acontece? Nada disso funciona se eu não pensar no projeto e em tudo. Então, tudo isso só funciona se contratarem um profissional como eu, né? Então, fico muito feliz se me contratarem, mas precisam contratar profissionais como eu. Por que eu estou criando a ETK Education? Porque eu criei um conhecimento, eu desenvolvi um conhecimento, eu adquiri um conhecimento nesses 30 anos, que quando eu entrei na área de cozinha, 25 atrás, e montei minha empresa, não existiam profissionais assim. Existiam pouquíssimos. E hoje em dia eu quero, você arquiteto, eu quero te ajudar a saber fazer cozinha de maneira correta. Então, o ETK Education, o objetivo é compartilhar esse conhecimento, né? Então, eu preciso ter todos esses fatores técnicos pensados. Eu preciso ter projeto de exaustão, eu preciso pensar na pressão negativa da coifa, eu preciso pensar no insuflamento e ar-condicionado na cozinha, eu preciso pensar na proteção contra incêndio das coifas. Eu vou passar um pouquinho mais rápido, que a minha equipe aqui me avisou que o tempo está esgotando, mas tudo isso é muito importante, e quem tiver dúvidas e quiser conversar comigo a respeito dessa parte mais técnica, que é uma parte muito densa, né? Ontem eu e a Luísa estávamos no escritório, escutamos de uma aluna minha que comprou o curso. Eu falei para ela, ganhei meu dia, porque a melhor palavra que ela podia ter falado do meu curso. O que você está achando do curso? Ele é muito denso. Eu estou assistindo as aulas aos poucos, volto, anoto, volto de novo, olho nos meus projetos, e é isso mesmo. Então, eu postei há pouco tempo no meu Instagram uma aula que eu estava assistindo do Pedro Calabres, uma live que eu estava assistindo do Pedro Calabres. Para quem não segue, eu também aconselho a seguir, que é um neurocientista. Eu sou aluna dele da Neurovox. E ele falou uma frase que eu compactuo também, que é: no mundo hoje em dia que a gente tem de tanta velocidade e de tudo muito superficial e raso, seja profundo. E esse é o meu objetivo. Quem fizer qualquer curso do ETK Education, a gente não traz nada de maneira rasa, a gente traz tudo com conexão, significado, verdade, e tem um porquê ter essa técnica. Então, eu consigo ir devolvendo a louça por aqui, consigo fazer todo o fluxo correto que a norma da Anvisa pede, que é nunca voltar. Basicamente, o mais importante é isso, eu não posso nunca voltar. Eu tenho que receber, tirar das caixas, não pode entrar na cozinha papelão e embalagem do fornecedor, eu vou manipular, eu vou guardar na câmara, eu vou pré-preparar, eu vou fazer a cadeia fria e eu vou servir. Eu nunca vou voltar no projeto. Então, aqui eu venho vindo e fazendo esse fluxo até chegar nas ilhas para o cliente, né, no buffet. E a gente tem que ter fluxo correto, eficiente, normas, né? Além do que, tudo isso a gente pensa lá na empresa quando a gente vai fazer o projeto. Então, para você que está me assistindo no Insta, muita gente me procura e fala assim, eu não quero um projeto, Elise, eu já tenho espaço, eu quero que você coloque os equipamentos lá dentro. E aí me dá uma dor no coração, é uma ferroada, porque assim, um projeto de cozinha é um projeto, é uma inteligência. A gente pensa nisso tudo na hora que faz o projeto. A gente não coloca equipamento para preencher espaço, né? Nos meus projetos, cada equipamento tem um porquê. Cada equipamento tem um motivo. A cozinha eficiente, o projeto bem feito, eu não tenho um equipamento a mais, nenhum equipamento a menos. Tudo tem um porquê. E qual equipamento está perto do que depende de como eu vou fazer o meu prato, para ter uma ideia. E aí, se eu quero pensar em ESG, eficiência, sustentabilidade, eu tenho que pensar nisso tudo que está aqui. Então, isso tudo é muito importante, né? São fotos de lugares onde eu tenho a sustentabilidade. Já estamos indo para o final, para o encerramento. O que eu queria trazer para vocês é saudabilidade, experiência sensorial, né? E eu tenho uma geração com muito mais saudabilidade, que nós estamos na geração Z, que hoje em dia as baladas estão fechando, a geração Z já busca coffee party, já busca cacau party, que são festas que a gente tem com café, com cacau, então eu posso expandir a consciência com cacau, com café e não preciso beber, e as festas são de dia,
e as pessoas procuram dormir bem, já é uma geração que busca essa saudabilidade, e a geração nova, que é a Alfa, que a gente já teve na Feira de Chicago. Não sei se você vai me assistir, Cris, da Gouveia Food Service, eu super aconselho, estive na Feira de Chicago e num grupo com a Cris da Gouveia Food Service. Gente, incrível, é muito diferente. Ela leva a gente em visitas, foi incrível, e palestras, e tivemos palestras com pessoas já antenadas na geração alfa, e a geração alfa, que é a nova depois da Z, ela tem foco em propósito, vivência e verdade. E as lojas, por conta disso, estão voltando. As flagships estão voltando. Acabou muito, está terminando este mundo, pelo menos nós vamos ter uma proporção maior, porque na pandemia, muito e-commerce, nos milênios, muito e-commerce, muita compra. A Z já está voltando um pouco, e a Alfa quer a vivência, a experiência física. E aí, o que eu trago é isso como foco nas tendências para 2025 e além, redução de desperdício e reaproveitamento de insumos, alimentação como experiência, né, educacional e efetiva, menus menores e modulares, experiência autêntica. E aí eu trago o exemplo de um projeto que eu entrei agora com muita felicidade, que é um projeto do Ministério da Saúde, que é o Pacto contra a Fome. Então, de bancos de alimentos em todo o Brasil, de aproveitamento 100% dos alimentos, né? E de doações. Então, eu já entrei nesse projeto, fui no Ceasa, estamos começando o projeto, e eles têm 0 dinheiro circulando dentro do projeto. Então, é muito bacana. Isto daqui é Cozinha do Amanhã. Então, eu trago isso como exemplo. E como encerramento, eu queria deixar essa frase para vocês e queria falar o seguinte. Como encerramento, o que a gente precisa ter hoje? Uma mente aberta, disruptiva, agilidade na mudança de mindset. Quem está tirando foto, eu agradeço se puder marcar a gente, postar e marcar. Então, eu queria dizer assim, a gente fala muito em receita de sucesso. Eu tenho vários clientes que têm sucesso. Papila Deli, se os meninos do Papila estiverem me assistindo, eu não sei para o meu pessoal de marketing se depois a gente pode fazer algum post, marcar quem eu citei aqui. Gente, eu amo de coração esses meninos do Papila que chegaram no meu escritório com um sonho, mas com uma verdade, né? João Cury, da Topema ali, proprietário da Topema, ele que equipou a cozinha central do Papila, conhece os meninos do Papila, convidei ele para isso. Eles têm sucesso por quê? Porque eles chegaram em mim com clareza. A gente vê muita gente abrir e fechar logo. Fecha logo por quê? Porque é isso que eu acabei de falar. Imediatismo, raso, superficial. Então, abriu, foi um boom, mas não se mantém. Quem quiser ter sucesso, se eu for falar em receita de sucesso, a pessoa precisa ter clareza, preparação e eficiência. Excelência. Clareza, preparação e excelência. E mais do que isso, se eu quiser ter um sucesso duradouro, eu preciso continuar estudando, eu preciso ter adaptabilidade e eu preciso ter agilidade na minha adaptabilidade. Então, eu queria agradecer a presença de todos. Era isso que eu queria trazer para vocês como Cozinha do Amanhã. E esse título foi escolhido pelo William, do meu pessoal de marketing, e eu aceitei esse desafio. Eu quero agradecer o convite da Grazi e da Topema de estar aqui. É com muita honra que a gente está lançando essa fase de palestras gratuitas para chamar o público, para apresentar o ETK Education. João, vem aqui do meu ladinho. João é amigo meu, é uma pessoa que eu admiro muito. É assim como o chefe Diego Jimenez tem um coração enorme. Então, o João é muito amigo. Eu, assim, fico muito feliz que o João é um apoiador do ETK Education e ele me convidou para essa palestra e a gente lançar a primeira palestra gratuita do ETK Education na Topema. Nós tivemos essa conversa lá em Chicago, né? Inclusive no avião. E para a gente foi um prazer receber você aqui, Elis, porque na verdade o nosso objetivo é também ajudar
a transmitir o conhecimento na parte de cozinha industrial, porque eu acho que o nosso mercado é isso. A gente ainda é um nicho e a gente tem muitas poucas pessoas que sabem tanto de cozinha industrial. Na verdade, no Brasil, eu acho que quase dá para contar na mão quantas pessoas sabem pisar um pouquinho do que a Elise sabe, e a gente poder ouvir ela é um baita de um aprendizado. Então, acho que a gente compartilhar a informação é importante, a gente trazer o nosso mercado para cima, todo mundo se profissionalizar. Eu acho que esse é o objetivo, não só Esse é o da objetivo. ETK Education, mas da Topema também. Eu acho que com isso a gente só cresce o mercado, todo mundo vai entender o que é qualidade, vai entender o que é o trabalho voltado para a cozinha profissional. E eu acho que só tenho a agradecer. Muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui hoje com a gente, Elise. Eu que agradeço. Toda a equipe. E para a gente foi um prazer estar ajudando e oferecendo aqui para vocês o espaço para a gente poder fazer isso. E agora a gente vai ter um brunch. E para quem quiser o curso para arquitetos, aguarda só um pouquinho que vai ser aqui com o almoço com o chefe Diego Jimenez na Sala Topema, né? O primeiro módulo do curso para arquitetos que vai ser feito em 3 módulos. E eu vou estar aqui para comer. Obrigada. Eu não esqueci, Ari. Escreve lá no meu Insta que eu vou pensar com mais calma em casos. Vocês sabem que uma das coisas mais legais que tem de trabalhar com cozinha industrial é comer, né? É. Eu vou te falar, se tem uma coisa que eu aprendi nos meus 8 anos de Topema, disparadamente é que, cara, como a gente come bem, né? E nós tivemos a chance lá no... Eu vou contar rapidinho como é que foi. Estamos lá no Grupo Letos, todo mundo sério, a Cris Gouveia, o RJ, que é o CEO da empresa falando, e todo mundo, nossa, quem que vai perguntar para ele? Quem vai perguntar? Aí a Elise levantou da mesa, o Thiago Ramos, não, você vai lá, os dois tentando me segurar, e eu fui. Aí eu falei para ele, olha, queria ver a sua cozinha. Aí todo mundo, não, espera que ele está ocupado. Aí sentei, claro que eu falei em inglês, né? Aí sentei. Aí dali a pouco ele falou assim, eu tô procurando agora desafio. Aí eu levantei de novo, não deu 3 segundos. Aí eu fui lá e falei assim, sou brasileira, você quer um desafio? Vamos montar um no Brasil? Aí ele me olhou, ele falou, why not? Cara, eu vou falar pra vocês, ela tá fazendo isso, foi incrível, foi acho que uma das definições melhores de como você ser comercial na sua vida. Foi uma aula pra mim, tô falando sério, Elisa. Agora, Eu levantei e fui lá. em termos de volume, você tá falando de venda? Então, em termos do quê? De volume, de venda? Então, a gente vai pesquisar melhor para te falar. Mas, assim, resumindo, levantei, fui falar com ele e todo mundo me segurando, né? Porque o cara era intocável, era o CEO. Aí eu fui, o Thiago Elise tentou me segurar pela blusa. Não, e vocês não sabem a melhor parte de tudo que ela conseguiu. Além de um baita de um aprendizado, a gente visitou todas as cozinhas desse cara. Eu acho que eu ganhei um dos melhores jantares da minha vida de graça. Então, Porque ele levou a gente pra conhecer, acho que uns Não. 2, 3 aí restaurantes. o que aconteceu? Tô eu sentadinha, levei a maior bronca, né? Não, que eu fiz eu não dei arte. bronca, Não. Quem me deu bronca foi o pessoal ali da preparação, né? Me olharam feio, que eu levantei, furei todo mundo. Eu tava sentada lá no fundo, na hora que ele falou, eu quero desafio. Eu fui lá no fundo, fui lá na frente correndo. Falei para ele se ele não queria montar no Brasil. Aí me olharam meio feio, voltei para minha cadeirinha quietinha e sentei. E não é que ele terminou o speech dele, passou pela minha cadeira e falou assim, é você que quer conhecer a cozinha? Eu falei, sou eu mesmo. Ele me levou em pessoa. Aí, no que eu levantei em pessoa, quem me olhou feio veio tudo atrás, né? Lógico. Aí eles vieram tudo atrás de mim. Aí eu, a Thelma, o Thiago e o... Aí ele pessoalmente mostrou a cozinha, ainda a palestra rolando lá com um cara de batata frita. Aí ele virou para mim e falou assim, skip French fries. Aí eu falei, ok, right now. Aí ele pegou a gente, atravessamos a rua, levou para outras cozinhas, enquanto a palestra estava rolando lá. Aí a gente atravessou a rua, aí à noite ele convidou a gente, com uma sócia brasileira que ele tem, uma carioca, ele convidou a gente e nós fomos com ela conhecer todas as cozinhas desses 80 e tantos conceitos, né? Mudou todo o nosso roteiro em Chicago, mas a gente não ia pensar 2 vezes, né? Não, mas a gente conheceu literalmente todas A gente conheceu tudo. todos os tipos de cozinha diferente que tem. E é muito diferente a cozinha dos Estados Oi? Unidos para a cozinha no Brasil, né? É outra coisa. A forma como eles Oi? fazem é muito diferente. Tá. O equipamento é mais ou menos a mesma coisa, mas é muito diferente. Bom, vamos lá. Quem estava aí na live, eu nem percebi que eu contei isso tudo para a live, né, no É Insta, verdade. então... Agora todo mundo sabe. Cris, desculpa pela arte que eu fiz aí, Cris da Gouveia Food Service, depois ela super me entendeu de coração. E assim, nunca que o RJ vai assistir essa live, eu acho, né? Mas eu queria agradecer,
porque ele veio perto de mim e assim, nossa, ele assim atendeu um sonho nosso. Para mim foi incrível. Eu ainda brincava com eles. Eu falei, aqui na cozinha ninguém me leva na Disney, né? Porque eu quero ficar aqui. Porque aqui eu tô na Disney. Então eu agradeço você que acompanhou a palestra, essa brincadeira aqui do final, para você ver que tudo que eu falei aqui de verdade e autenticidade, o que a gente fala, né, João, não é da boca para fora. É verdade e é autenticidade. Então, muito obrigada e até a próxima live.